Galera, professor Rafael de Filosofia, e na aula de hoje a gente vai ver aí lá os fins da filosofia medieval e a gente vai ver a autonomia que a filosofia vai conquistar da teologia. Porque, como a gente já viu, no período medieval a verdade é dada, a verdade é Deus, e a filosofia busca justificar Deus, ou falando de outro modo, a filosofia busca justificar a teologia. E no final da Idade Média, a gente tem uma independência da filosofia em relação à teologia. O que eu vou passar para vocês hoje é justamente esse processo de independência da filosofia com a teologia. E, futuramente, o surgimento das demais ciências, né? Então, vamos lá. A última videoaula que a gente viu foi sobre o Tomás de Aquino, que é o cara que buscava provar a existência de Deus racionalmente, né, da escolástica. Eu vou passar dois filósofos hoje. Duns Scotus, que é o primeiro, e William de Ockham. Esses dois são ingleses, tá? Por que eu estou falando isso? Porque as ideias do Tomás de Aquino, elas foram mais aceitas na França, na parte ali da França, e na Inglaterra tinha alguns pensadores que não concordavam tanto com Tomás de Aquino. Aí, separando um deles, acho que um dos mais importantes é o Duns Scotus, que ele vai se contrapor à ideia de você tentar provar racionalmente a existência de Deus. Ele vai querer dizer, ó, a fé diz respeito a tal assunto, a razão a tal assunto. Não queira misturar. É como o Duns Scotus pensa, né? Como não queira misturar como Tomás de Aquino fez. Não queira provar a Deus, algo que é do campo da fé, pela razão. E aí ele faz essa seguinte linha de raciocínio para criticar Tomás de Aquino. Ele vai dizer, ó, o universo pode não ter um começo. Ou seja, ele pode sempre ter existido, sem ter um começo, essa ideia de criação. O argumento da causa primeira não prova a existência de Deus nesse sentido. Né? Lembrando que nas 5 vias ele sempre volta à causa primeira, ao primeiro movente, certo? Então, já que a gente não pode ter certeza dessa causa primeira, porque o universo pode ter sempre existido, é algo que a razão simplesmente não sabe, a gente não pode saber, então é impossível provar racionalmente a existência de Deus. Essa crítica dele ao Tomás de Aquino, na verdade, é uma crítica a todos os filósofos que tentam provar racionalmente a existência de Deus. Ele vai dizer, ó, só a fé pode levar à verdade, por meio da revelação, que seria você ter fé, acreditar em Deus e ter uma revelação. Deus se revela para você por meio da tua fé. E só assim, Duns Scotus acredita que a gente pode ter acesso a essa verdade, que no caso é Deus. Né? Então, nesse tipo de pensamento, a gente já começa a ver essa separação, conforme eu falei para vocês, né? Do que é do campo da fé, de você crer em algo que não se pode provar, e do que é do campo da razão. Não quero achar a verdade do universo na razão, que ela é incapaz, segundo Duns Scotus. Essa verdade, que é Deus, só se manifesta por meio da revelação e é do campo da fé. Certo? Não queira misturar os campos. É isso que Duns Scotus faz a crítica ao Tomás de Aquino. E aí, galera, eu falei para vocês que o Tomás de Aquino ele dá uma roupagem cristã à filosofia do Aristóteles. Muitos pensadores julgam que isso contribuiu para a filosofia medieval, porque alguma parte do Aristóteles casava com a filosofia medieval. Mas também trouxe uma outra parte, né? Quando você permite a obra do Aristóteles, né? Também traz uma outra parte que não necessariamente corrobora com o pensamento cristão. E a gente pode perceber isso quando o Duns Scotus afirma que os individuais também possuem essência. Ou seja, também existem essências individuais. Que papo é esse? Vamos lá. Lembra que a gente viu que Platão buscava a essência das coisas? Por exemplo, tem a essência de cavalo. Ou seja, a essência do cavalo é universal para todos os cavalos individuais. Certo? Ou seja, no mundo das ideias a gente captava a essência universal dos individuais. O Aristóteles ele fez
caminho contrário. Em vez de cima para baixo, ele foi de baixo para cima. Ou seja, ele observa os individuais para daí montar uma essência universal. O que o Duns Scott está falando? Tá, existe essência universal, mas também existe essência individual. Não é só a essência universal que existe. E por que esse tipo de pensamento, vim aqui para dar sombra, por que esse tipo de pensamento muda alguma coisa? Porque quando você fala que existem essências individuais, para você entender os individuais, você tem que ir a campo. E a gente começa a entender aqui um pontapé para uma prática científica que vai surgir no futuro. Tá? Ele está afirmando que também tem essência individual, não só as universais, a das ideias. Beleza? E aí coloquei aqui o nome de um outro filósofo também inglês, um pouco depois do Duns Scott, chamado William de Ockham. E aqui, gente, vocês podem encontrar o nome dele em questões de prova como Guilherme de Ockham, né? Que você pode traduzir William e aqui fica Guilherme, né? Então, se vocês verem Guilherme de Ockham ou William de Ockham, é o mesmo cara, tá? Enfim, e esse William de Ockham, ele vai levar o pensamento do Duns Scott no nível mais radical, né? Ele vai dizer, o pensamento que eu digo é o pensamento de dizer que existem essências individuais. O William de Ockham, ele vai dizer o seguinte: só existem essências individuais. O que a gente chama de essência universal são produtos do intelecto. Não tem existência ontológica. Não tem existência enquanto ser. O que existe são as essências individuais. Ele levou o pensamento do Duns Scott ao extremo, né? E aqui a gente inicia um debate entre o que a gente chama de realistas, né, o realismo, e os nominalistas, realismo e nominalismo, tá? Que é um debate sobre essas essências. Os realistas vão dizer que os universais têm existência ontológica. E os nominalistas, como William de Ockham, vai dizer que não, os universais não existem por si só, é só um nome que eu dei para entender algo, tá? Por isso o filme que eu passei para vocês, O Nome da Rosa. Aquele filme tem esse nome para fazer menção a esse debate, O Nome da Rosa. Existe uma essência universal de rosa? Ou rosa é só um nome que eu dou para várias individuais que eu reparo que são parecidos? Esse foi um grande debate do período medieval, tá? E o personagem do filme O Nome da Rosa, ele chama William de Baskerville, né? Inclusive, ele foi interpretado pelo Sean Connery, que morreu esse tempo atrás, uma pena, né? Mas ele chama William de Baskerville. William, por causa do William de Ockham, justamente por causa desse filósofo. E Baskerville era a avenida do Sherlock Holmes. Então, aquele personagem, aquele monge William de Baskerville no filme, vocês podem ver que ele tem uma pegada mais racional, mais investigativa, tal como Sherlock Holmes, né? Acontecem crimes lá no filme e ele investiga com uma lupinha, né? A lupa é um símbolo por excelência dessa investigação, né? De você tentar entender racionalmente o mundo. Então, o nome do personagem vem por causa do William e o nome do filme, O Nome da Rosa, vem por causa desse debate, onde o William de Ockham adotou uma posição nominalista. Vou dar outro exemplo, porque esse tema talvez necessite de mais exemplos. É como se a gente pegasse, por exemplo, o time Real Madrid, por exemplo. Real Madrid existe? O Real Madrid tem existência ontológica? Ou é só um nome que eu dou para dizer de vários jogadores ali que estão correndo, jogando bola no campo? Certo? Os realistas vão dizer que o Real Madrid existe. Os nominalistas não. É só um nome que eu dou para falar de indivíduos, para falar de essências individuais. Assim como a rosa. Existe uma essência universal de rosa e essa essência faz com que todas as rosas sejam assim? Ou o que existe são várias rosas que eu vejo individualmente, que elas são parecidas e coloco elas em um universal que é meramente intelectual para poder entender o mundo, certo? Então vai surgir essa separação e
como eu falei, né, esse tipo de separação, entender que há essência individual, é um pontapé para o método experimental. Né? Por isso que no filme, como eu falei, o cara investigava racionalmente. É método experimental porque você precisa entender os individuais. E a ciência, né, não na época deles, né, a ciência moderna vai surgir depois, mas a ciência ela vai adotar uma posição nominalista e não mais realista. Ela não vai se preocupar com a essência das coisas. Ela vai querer apenas dar um nome para entender como funciona, certo? Então eu fico, o que é a rosa? O que é a essência da rosa? Para o nominalista essa pergunta não é interessante. Eu não preciso entender o que é a essência. É só um nome que eu dei para entender por que as flores desse tipo podem ser enquadradas como rosa, que elas, sei lá, elas têm tal formato, tal cor, e já outras eu posso chamar de tulipas, a outras eu posso chamar de girassol. São apenas nomes que eu dou para entender como funciona o mundo. Então, um cientista, por exemplo, ele não vai perguntar o que é o movimento, qual é a essência de movimento, o que é, mas ele vai se interessar por perguntas como os planetas se movem. Ou seja, eu vou dar um nome só para entender o mundo. Né? Eu lembro de... Quando começou com as aulas remotas, eu conversei com o Rickson no WhatsApp. Eu não me lembro qual era o tema, mas eu falei sobre isso. Acho que era sobre os discursos da ciência e da religião, que eu falei que tanto a religião como a filosofia, eles têm essa pegada, tem uma linha também essencialista, também realista, de entender qual é a essência universal das coisas. Né? E eu falei, por exemplo, do Tales de Mileto. Quando o Tales de Mileto viu pela primeira vez o ímã, ele viu pela primeira vez uma magnetita atraindo ali, sei lá, acho que era um pelo de camelo ou algo do tipo. E ele falou que a pedra tem alma. E pra gente pode ser meio besta, né? Por que ele tá falando que a pedra tem alma, né? Porque a pedra moveu o pelo e diz que a pedra tem alma. Hoje, a gente fala que são forças eletromagnéticas, né? O ímã. Mas perceba, o que é essa força? O que é essa força eletromagnética? Entendeu? A ciência não está preocupada com isso. Ela deu esse nome. Força eletromagnética. Deu um nome para poder entender como que funciona o mundo. Certo? O que é o átomo? Vou colocar aqui o nome átomo, carga positiva e negativa. Vou entender, por exemplo, em que condições o átomo irradia luz. Ou seja, eu dou nomes, eu não me preocupo com a essência universal da coisa, eu dou nomes para essências eu dou um nome apenas para essências universais que existem apenas no intelecto para entender como funciona o mundo. Bom, se tiver alguma dúvida, não sei se ficou clara a explicação, se tiver alguma dúvida me manda mensagem, a gente vai se falando. E para finalizar, o William de Ockham ele propõe um princípio lógico que ele vai chamar de navalha de Ockham, que é um princípio lógico e metodológico. Eu escrevi 2 vezes metodológico. Lógico e metodológico, isso aqui vocês ignoram, que procura explicações mais simples e com menos premissas. Ou seja, quando eu vou fazer alguma teoria sobre algo, por exemplo, quanto mais simples eu for, quanto mais simples eu buscar que minha teoria seja, melhor para mim, uma vez que essa teoria consiga explicar alguma coisa. Então, por exemplo, o que é o átomo? Eu não preciso elaborar muitas coisas sobre o átomo se uma pequena elaboração que eu conseguir falar dele, como por exemplo, que tem uma carga positiva e uma negativa, for o bastante para que eu consiga entender o mundo. Ou seja, não buscar por explicações tão grandiosas. Opte pela mais curta que dê conta. Tá? E eu vou fazer um desenho aqui. Imagine, por exemplo, isso é uma outra situação que a gente pode utilizar dessa navalha, que você quer chegar a uma conclusão aqui, uma conclusão. E você tem uma série de premissas até chegar a ela. Né? Outra coisa que essa navalha propõe é, em vez de eu começar pela premissa maior, eu começo pela menor. Se ela não for o bastante para explicar, se ela não for boa, eu passo a navalha, eu elimino ela. Em vez de eu começar pelo caminho mais longo, eu vou sempre pelo mais curto. Até eu ver que, opa, esse aqui é mais curto, mas diferente dessa que eu passei a navalha, com essa aqui eu consigo entender o mundo. Então tá bom, eu vou usar essa.
Não precisa de uma mais sofisticada, porque quanto mais sofisticada for a explicação, mais a chance dela estar errada, de eu cometer algum erro no caminho, tá? Bom, e falei desses dois pensadores para a gente entender esse processo de autonomia que a filosofia vai ter com relação à teologia. Para a gente conversar agora, o que eu vou passar a atividade para vocês no Classroom, agora que a filosofia conseguiu a sua autonomia, o que é a filosofia? O que ela trabalha? Tá? Vou passar uma atividade mais ou menos sobre isso para vocês, para depois a gente conversar melhor sobre o papel da filosofia enquanto uma disciplina autônoma. Beleza? Qualquer dúvida me manda mensagem, a gente vai se falando. Valeu!